Salve aí, galerinha do outro lado da tela. Então, você já se perguntou como surgem as espécies? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, vamos lá? Emparelhadas vai se enrolar. E quando é preciso, começa a copiar. Gente, olha só. Eu já falei em alguns vídeos essa questão da genética, como ela é importante na evolução. E no vídeo de hoje é basicamente total importância pela genética. Porque o que a gente pode estudar com mais detalhe, mais quantificado, né? É a questão dos genes, né? Eles são mais palpáveis para a gente fazer uma questão analítica. Afinal, espécies que já não estão mais vivas hoje em dia, por mais que tenham um material genético incompleto para uma análise, a morfologia vai estar bem pior. Vocês se lembram aí, né? A questão dos fósseis, né? A gente tem essa dificuldade de armazenar a questão do fóssil para ver como é que era a anatomia, como é que era tal detalhe, porque às vezes o espécime que a gente armazenou tinha alguma patologia e o formato do fóssil não ficou igual ao padrão da espécie, né? Que nem sempre aquele formato que o cara tinha necessariamente é o formato que é o normal para a espécie, porque muitas vezes o cara tinha uma patologia, como hoje em dia a gente tem gente aí que tem uma atrofia óssea, ou mancava, aí vai ter a formação de um osso um pouco diferente do outro, porque com o tempo o osso vai corroendo, vai tendo modificações na estrutura óssea da pessoa, né? Tá olhando para a própria espécie da gente, a gente vê essa situação. A questão de amputação ou alguns outros problemas que podem gerar problemas na anatomia, na análise anatômica, né? E da fisiologia menos ainda, né? Então, o que sobra é a genética de forma mais palpável. E é nisso que a gente vai se basear um pouquinho mais hoje, nessa questão genética. A quantidade. Tanto que se vocês olharem aí na tela, tem alguns dados mostrando o que é considerado uma nova espécie de forma percentual genética. A modificação com o tempo. A gente tem a questão de uma nova espécie surgir com a variação genética. A gente tem aquele arcabouço, aquele quantitativo gênico, né? Mostrando que é uma espécie ou outra, ou um intermediário, né? O que a gente chama de cronoespécie, que é quando a espécie tem algumas variações da espécie original, só que ela não é ainda uma nova espécie. Aí a gente chama de crono do tempo, né? Cronoespécie, espécie no tempo, beleza? Se vocês olharem alguns gráficos, tem alguns exemplos aí na tela de imagens, de cladograma ou coisas assim, né? Pessoa chama genealógica da espécie, que vai mostrando, né? Porque existem modelagens diferentes, né? Pra gente mostrar a questão histórica de uma espécie para outra, para que grupo derivou, qual grupos derivaram daquele grupo. A gente tem modelagens diferentes. Por isso eu disse que os exemplos aí na imagem, na tela, são um pouco diferentes. Podem encontrar em livros didáticos, em artigos científicos, modelos diferentes que cada um vai adequar ao que se necessita, né, para mostrar. Mas de modo geral, se vocês olharem a linha, vai ter num ponto o nome de uma espécie, na outra. Em algumas situações é um grupo também. A gente determina pelo grupo, nem sempre se consegue definir a espécie. Mas, de modo geral, o importante é a linha. Nessa linha é como se cada pontinho desse tivesse uma gradação, né? A gente estivesse crescendo até virar uma outra espécie, um outro grupo. Beleza? Que aí ele vai diferenciando. Nesses traços a gente tem a cronoespécie, que também tem gradação, que é uma cronoespécie inicial, depois vai diferenciando aí, até chegar ao ponto em que a gente não tem mais consideração, não se tem como ter mais reprodução. A gente chama de isolamento reprodutivo. Se isolou reprodutivamente. Quando uma espécie, um ser vivo, se vai tentar reproduzir com o outro e não consegue, é um dos marcos para dizer que não é a mesma espécie. Olha que legal, olha que interessante. Obviamente que existem situações que a gente considera uma espécie e outra,
e conseguem se reproduzir e gerar alguma coisa, algum outro ser vivo. Que no Brasil a gente tem até um exemplo disso daí, que era utilizado, né, como animal de carga. E hoje em dia já não é mais usado por causa das questões de defesa aí dos animais. Não é usado mais e com isso ele está entrando em extinção, né? Ele era produzido exatamente para fazer esse tipo de atividade e já não é mais. Quem souber o nome desse animal, comenta aí embaixo nos comentários. Show? Que eu vou dar um like e dizer: que da hora, cara! Você tá aí bem ativo no vídeo. Mas, de modo geral, a gente tem essa situação. Ah, tá. O mais importante é: gerou outro ser vivo? Gerou. Só que ele não é fértil, que é um outro critério. Tem que gerar descendentes e o descendente ser fértil, poder produzir outros seres vivos. Quando isso não acontece, a gente ainda considera como espécies diferentes. Por mais que consiga lá chegar nas vias de fato ali e ainda surgir um outro ser vivo no meio da história, esse ser vivo tem que produzir alguma coisa. Beleza? Voltando para aquele quantitativo que tinha no início do vídeo, para a gente analisar um pouquinho melhor. Vocês podem ver lá essa questão aí, lá não, aí na tela. Essa questão, né, dos percentuais se alterando. A gente tem uma passagem de tempo, né, até o ponto que a gente coloca lá um percentual que a gente considera como uma espécie diferente e níveis aceitáveis para ainda ser a mesma espécie, mas a gente já chama de cronoespécie nessas duas etapas aí que o gráfico tá analisando. Beleza? De forma diferente. E tudo isso daí é selecionado de modo geral, pelo que a gente tem de conhecimento hoje em dia, pela seleção natural. Olha que interessante, que é o tema da próxima semana. E a gente se vê num próximo vídeo.